Bom, já vamos começar o vídeo direto ao ponto. Tá querendo um controle bom, barato, cheio de tecnologias? Esse cara é o controle que mais está oferecendo recursos por um valor mais baixo. Apresento para você o controle KeyMechanic G5 Pro, que na última promoção do AliExpress estava R$ 147. Esse controle possui analógicos magnéticos que não dá drift, ou seja, não dá aquele problema de ficar puxando para um lado ou para o outro enquanto você joga, ou pelo menos é essa a promessa. Botões de cliques, escuta só. Gatilhos magnéticos, do mesmo estilo do Hall Effect, botões atrás, que também são de clique. E o danadinho ainda tem uma chavinha seletora. Basta eu virar a chavinha para selecionar se ele vai estar funcionando no PC ou no iOS, no Nintendo Switch ou no Android. Ou seja, ele ainda é multiplataforma, cara. Que controle! Além de tudo que eu mostrei, esse carinha vai ter um software e você vai poder utilizar para configurar esse controle e agregar novas funções a ele. Bom, basicamente essa é a promessa desse controle, que eu não vou mentir, me deixa super empolgado. Mas no vídeo de hoje a gente vai testar esse cara mais de perto. Detalhe que eu comprei esse produto do AliExpress já com imposto incluso, ou seja, o valor que você está vendo já tem um imposto incluído. E ele chegou para mim em 10 dias. Ele vem embalado com uma caixa marrom da Mechanic. Logo após a caixa marrom tem a caixa roxinha. Ele vem com um lacrezinho e dentro da embalagem vem um controle junto com seus acessórios. Por exemplo, um dongle USB. Vem escrito Mechanic nele, que você pode conectar no PC ou em outro dispositivo compatível. O controle que vem embalado dentro de um saquinho. Como você viu, eu deixei cair. E também um cabo USB tipo C para estar fazendo o carregamento dele, além do manual e adesivos extras. A robustez desse controle parece ser muito interessante. Ele me dá a sensação que vai ser um controle durável. Porém, se eu comparo ele com o controle da rival, tipo um 8-bit do, eu tenho a sensação que o 8-bit do é mais forte, deve durar mais. Porém, é um controle bem menos confortável se comparado com o Mechanic, e obviamente que esse aqui tem muito mais recursos por um preço mais baixo. Como os botões desse controle são de clique, inclusive o próprio direcional, você sente que ele é um controle ultra rápido. O switch, esses cliques aqui trazem um tempo de resposta muito mais rápido para o controle. Se você pega um controle com switch assim e compara com um controle de membrana, de borrachinha, você tem a sensação que o de borrachinha responde mais devagar. Para quem não tá sacando o que é membrana, é isso aqui. A gente tem as borrachinhas, essas borrachinhas ficam em cima do circuito. Daí quando você aperta o botão, ela encosta no circuito, dá o contato e daí o controle responde. A maioria dos controles do mercado são assim, de membrana. Esse aqui não. Os botões dele já vão ter um funcionamento mais próximo, por exemplo, de um switch de um teclado. Por isso essa questão do tempo de reação. Muita gente não sabe, mas para você utilizar praticamente todos os recursos do controle, você vai precisar instalar o software, que francamente não foi muito fácil de achar, mas graças ao Google Tradutor a gente conseguiu encontrar tudo. Porém, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link aí na descrição. O software desse controle tem um monte de função e configuração, mas boa parte delas, como por exemplo atualizações, você só vai conseguir fazer se tiver com um cabo conectado. O cabo que vem no controle é bem pequeno, tá? É só para estar fazendo esse tipo de coisa mesmo. Mas se você estiver perto do PC, dá para usar também o controle carregando com o cabo que ele vem enquanto você manuseia, né? Mas aquela parada, né, velho? Cabo USB-C fácil de encontrar e baratinho. Só de conectar o meu controle via cabo com o software e já perguntou se eu quero atualizar a firmware dele. Então vamos atualizar. E aqui já tem um firmware update. Daí aqui tá mandando apertar o botão X, o Y e o botão Home ao mesmo tempo para iniciar aqui a atualização. Vamos ver o que acontece? Depois de segurar os botões que o controle pediu aqui por 3 segundos, daí apareceu que o status para eu estar atualizando o controle estava online. Então vamos fazer um update na firmware, que aparentemente deve melhorar as coisas, mas olha, se tá funcionando bem, não recomendo fazer. Estamos fazendo aqui porque é um review. Beleza, controle atualizado. Eu entrei aqui no software, parece que ele não reconhece o controle, mas você tem que vir aqui, ó, em edição, né? Tá em espanhol, para você poder verificar aqui o controle funcionando. E como você pode ver, tá tudo certinho. Bom, além de atualizar o controle pelo software, você também pode testar todos os botões. Então tô apertando aqui, ó. Pode ver que ele reconhece tudo na hora. Além desses testes, você pode remapear os botões do controle e literalmente, por exemplo, você pode atribuir qualquer função para os botões. Os botões de trás são chamados de botão macro, eles vêm sem funções atribuídas. Daí, clicando no desenho dele, eu posso simplesmente colocar
a função de qualquer tecla e também de qualquer botão do teclado ou do mouse, ou alguma função tipo reproduzir música, subir volume, abaixar. Isso daqui é muito bacana, traz uma função extra extraordinária para o controle. Detalhe que absolutamente qualquer tecla é configurável dessa mesma maneira. Então, por exemplo, você pode fazer uma configuração aqui no controle para estar utilizando ele como um teclado e um mouse no PC, por exemplo, caso você esteja usando o PC de longe. E essa configuração de remapear os botões do controle com a função que tem aqui também no app de ativar o turbo, ela é muito bacana. Aqui você pode controlar a velocidade do turbo, que vai apertar, né, rapidamente aí as teclas que você selecionar. Eu já imagino, por exemplo, eu usando essa função turbo agregada com essa função aqui num jogo online de RPG, em que você tem que ficar farmando as coisinhas lá no servidor, às vezes apertando o mesmo botão toda hora ali para farmar um item, alguma coisa assim. Daí você deixa o controle aqui configurado, com a tecla turbo ligada e ó, vai tomar um café enquanto o seu bonequinho vai farmando lá. Ele também vai me dar a opção, por exemplo, de configurar macros nos gatilhos e nos botões de trás. Por exemplo, posso pegar um botão aqui de macro, que é o M2, e quando eu apertar ele, ele vai executar uma sequência de botões que eu vou gravar aqui agora. Inclusive, ele vai copiar até o tempo da função que eu executei. Então, vamos fazer aqui um Ryogen, sei lá, do Street Fighter. Tuf. Gravou, olha que maneiro. E toda vez que eu apertar esse botão, ele vai usar essa série de comandos novamente. Que dá para usar isso para jogos, como por exemplo um jogo de luta, né, que eu tenho dificuldade de fazer um golpe, alguma coisa assim. A gente pode usar isso num jogo de tiro, em que às vezes eu preciso fazer algum movimento mais complicado, como por exemplo o Rainbow Six. Mas você pode usar essa função de gravar as macros no controle para realizar tarefas bem mais avançadas. Via de exemplo, se eu consigo mapear as teclas do controle como um teclado ou botões do mouse, eu posso simplesmente executar ações no Windows, gravar a macro aqui e toda vez que eu apertar o botão, ele, por exemplo, pode mover o mouse para o canto da tela, abrir o menu iniciar e abrir um programa. Então assim, depende da sua imaginação, mas isso dá uma possibilidade muito grande para o controle, não só para jogar. Que negócio bacana! Personalizar também a corzinha do LED, que é bonitão, é uma possibilidade aqui. Então, por exemplo, o meu tá brilhando aqui no padrão Rainbow, que é o original de fábrica. Vamos deixar ele aqui azul, da cor do canal PC do Fafá. Posso marcar aqui o tipo de efeito, que é o respirando, e salvei. Puf, ó, o controle ficou azul. Posso abaixar o brilho da luz? Sei lá, acho que tá gastando bateria, não quero. Abaixei também. Vamos colocar ele, por exemplo, aqui na cor laranja. Laranjinha, tá mais para vermelho, né? Detalhe que tem um bugzinho aqui nas configurações, tá? Eu consegui trocar as luzinhas e tudo mais, mas para voltar nesse padrão aqui, Rainbow, foi só restabelecendo a configuração de fábrica no controle. Então tem um bugzinho aqui para ser melhorado, né? Vale mencionar que boa parte das funções que eu estou mostrando no software podem ser acessadas também por atalhos físicos aqui no controle. E sinceramente eu não vou abordar, não vou mostrar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito chato. Os comandos físicos dos atalhos todos têm no manual. Quando você comprar o controle vai estar tudo bem especificado lá. No software também dá para configurar a precisão e o tempo de resposta dos analógicos e dos gatilhos. Por exemplo, aqui a gente tem a sensibilidade do analógico direito sendo exibida na tela. Aqui bem no centro tem uma bolinha preta, minúscula. Só de eu estar encostando o dedo aqui de levinho assim, ó, eu estou descansando o dedo no analógico. Ela já se move, cara. Então, a sensibilidade desse negócio aqui é muito louca. A zona morta, naturalmente, é uma zona de margem de erro aqui para analógico, né? Então quando eu solto, você pode ver que ela não fica exatamente no meio. Ela garante que o controle não vai dar drift, não vai puxar para um lado e nem para o outro. Mas se você quiser aqui no software, você pode diminuir essa questão da zona morta, tanto na parte interna do controle, que é quando ele está posicionado assim no centro, quanto na parte externa do movimento do controle. E aqui também tem um ajuste de tempo de resposta do gatilho. Eu posso colocar ele mais rápido, mais lento. Francamente, é um ajuste muito fino e eu não notei diferença, por isso estou deixando pré-determinado mesmo. Além do software original da Mechanic, você pode usar outros softwares para estar testando o seu controle. Eu, por exemplo, gosto muito de testar nesse Gamepad Tester, principalmente para testar os analógicos. Você pode ver que ele é reconhecido no PC como um controle de Xbox 360, que seria o controle padrão aí para o Windows mesmo. Aqui nós podemos fazer um teste de circularidade dos analógicos. Então, por exemplo, eu vou rodar eles e o programa me entrega os dados do analógico, assim como o programa da Mechanic. Eu soltei, a bolinha ali vai para o centro. Aqui é um pouco mais fácil de ver. Nós também podemos fazer aqui o teste de circularidade e ele vai medir com mais precisão a qualidade do analógico, né? Então, eu fazendo aqui o teste, ele vai me mostrar se tem uma margem de erro.
Margem de erro aqui é de 0,3. No analógico esquerdo, né, que é o que a gente usa mais, e o analógico que a gente usa para câmera, tem uma margem de erro de 0,6%. Tô rodando aqui, ó, 0,5%. Os dois estão com uma margem de erro boa, mas o ideal seria os dois terem a mesma margem de erro. E aí que, por exemplo, entra o lado bom de ter uma configuração. Eu tirei a zona morta do analógico direito, guardei, e daí ficou perfeito. Os dois controles estão com uma margem de erro muito baixa aqui no sensor, ou seja, a gente deixou muito mais padronizado, muito mais próximo do outro. Detalhe que com o tempo tudo se desgasta, e caso o controle comece a perder sensibilidade, você pode mexer nas configurações para melhorar isso também. Você também vai ter uma opção de configuração muito parecida com um gatilho. A sensibilidade, do meu ponto de vista, é ótima. Você descansa um pouquinho o dedo aqui, ele não responde, mas aí você sente a molinha aqui, ó, e vai, cara. Ele é bem responsivo e eu consigo colocar ele quase no zero aqui, por exemplo, com uma tranquilidade muito absurda. Então olha só, eu consigo colocar aqui no 1, 2, cara, de sensibilidade. Ele é muito preciso. Isso se aplica aos dois, tá? Como você pode ver, a configuração é muito similar do analógico, você vai poder mexer em toda essa questão, né, de sensibilidade, mas também prefiro não mexer. Vai mencionar que além da sensibilidade bacana, o conforto dessas teclas são um absurdo, né? Ele tem um padrãozinho bem parecido com o padrão do controle do Xbox One, é bem legal mesmo. Vale mencionar que como esse cara também funciona no Nintendo Switch, ele tem um sensor de movimento embutido. O que é isso? É aquele tipo de controle, né, que você aponta na tela e ele vai responder na tela para você. Ou seja, ele vai acompanhar o seu movimento. Você também vai poder fazer essa configuração, mas para ser bem honesto, eu não entendi muito bem como se usa. Porém, você pode conectar esse controle no PC com a chavinha seletora aqui, ó, como se fosse o Nintendo Switch. Então vamos mudar aqui a chavinha. Daí se eu parear ele no meu computador utilizando o Bluetooth como conexão, ele vai ser reconhecido aqui como um Pro Controle do Nintendo Switch. Só que note, tá? As configurações que a gente fez aqui, elas foram por água abaixo. Olha só como que o analógico, pelo menos o direito, perdeu eficiência quando eu conectei ele no modo do Nintendo Switch, né? Estranho, né? Olha só como a margem de erro ficou grande, principalmente nessa área aqui do analógico, né? Porém, eu vou poder usar o controle para emular o Nintendo Switch no PC e o Nintendo Wii, que vão ter o acesso, né, os jogos vão ter o suporte a esse giroscópio, a esse tipo de controle. Um exemplo de jogo que usaria esse tipo de comando seria o Mario Galaxy. Eu usaria esse tipo de comando de apontar na tela para controlar a estrelinha na tela, que é bem legal para você pegar os itens e interagir com o jogo. Então o fato dele funcionar no Nintendo Switch só agrega para o usuário de PC. É nítido que esse controle é totalmente voltado para o usuário do PC. O cara que está comprando ele para usar no Switch não vai ser infeliz, mas ele vai render um pouco menos no Switch. Detalhe que esse controle funciona muito bem até no Microsoft Game Pass, ou seja, você pode jogar na nuvem com ele, mesmo que você não tenha um PC, você esteja usando uma Smart TV com Game Pass, mesmo que seu PC seja fraco, você pode plugar o controle, acessar o serviço da nuvem da Microsoft e aproveitar. Por exemplo, ó, vamos tentar abrir um Assassin's Creed. Detalhe que jogar na nuvem tem um pouquinho de atraso, mas olha, haha, moleque, controlezinho da hora, meu amigo. Coitado do menino aqui, ó. Toma, velho, se lasca. Cara, que analógico bom, cara. Até agora a gente viu que o gatilho é bacana, o analógico também, mas a gente não viu como funciona o direcional em termos de precisão. Os botões, não tem nem o que falar, cara. Botões são bons, com certeza que são muito rápidos. Mas será que na hora que eu jogar um jogo de luta aqui eu vou arregaçar com esse direcional? Bom, tô aqui no Mortal Kombat, a gente tá testando pelo Game Pass mesmo, então tem um pouquinho de delay, mas tudo bem. Vamos ver aqui um golpe pra trás e pra frente. Tô aqui com a Cassie Cage, então vamos pra trás pra frente X. Ó, ela dá um tiro. Então, ó, posso fazer várias vezes aqui, que tá tranquilo. Se você aperta diagonal, ele pega fácil, cara. Olha só, a gente pode ver pelo cantinho da tela aqui. Então a gente pode ver os botõezinhos, né? Os comandos ali aparecendo. Por exemplo, apertar o A vai aparecer A ali na tela. Se eu apertar o B aparece. Se eu apertar o Y e se eu apertar o X também. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu tentar fazer uma diagonal aqui, ó, vai pegar direitinho, ó. Olha só como que pega legal, ó. O nível de precisão desse cara aqui é muito bom, cara, para jogar jogo de luta. Pra ser bem sincero, esse controle promete muito pelo preço e entrega muito mais do que ele promete, graças às configurações do software e tudo mais. É um controle que vale cada centavo. Ele não é perfeito, como você viu, principalmente nas questões aqui do analógico, mas nesse preço você não vai achar nada igual. Até o momento, melhor controle custo-benefício que eu testei.
com certeza. A única coisa que eu vou ficar devendo aqui nesse review é a durabilidade dele a longo prazo. Não vou saber, né, a não ser que eu vá usando e depois de um tempo eu traga outro review dele, tá bom? O link dele vai estar na descrição. No mais, vou ficando por aqui, um abração e até mais, tamo junto!